Caroline. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estou esperando a Caroline entrar. Caroline. Oi, Caroline. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Vamos Tá dando começar. para me ouvir direitinho? Tô ouvindo, você tá me ouvindo direitinho? Sim, sim. Sim, Tudo beleza. certo. Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer vocês estarem assistindo a nossa live. Meu nome é Adriana Santos, sou da Associação Brasileira de Dosimetristas. Essa é a nossa segunda live no mês de agosto, em comemoração ao Dia do Dosimetrista. E nós temos uma convidada muito especial, Caroline Napoleone. Eu vou apresentá-la. A Caroline Napoleone, ela é dosimetrista há 8 anos na Inglaterra, trabalha no Guy's and St Thomas NHS Trust, é bacharel em tecnólogo pela LSBU London, mestrado em Radiotherapy Planning Practice no SHU Sheffield e é bacharel em odontologia pela Universidade de São Paulo. Caroline, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite da associação. É um prazer para mim aqui poder dividir, né, meus conhecimentos e tentar esclarecer alguma dúvida que o pessoal tem, né, e a curiosidade também, né, que todo mundo tem de saber como é que a gente trabalha aqui na Inglaterra, né. Então, vamos ver se eu vou conseguir responder tudo hoje. Senão já tive convite para outra live, né, Adriana? Sim, exatamente. Nós mandamos para a Caroline 12 perguntas, né? Eu vou ler as perguntas e ela vai responder. A ideia, a gente tentou ser o mais generalista possível, pensando quais seriam as dúvidas que vocês teriam. E depois, assim, a gente espera que haja tempo, havendo tempo, a gente abre para perguntas, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Eu vou falar a primeira pergunta, você responde e a gente vai na sequência, tá bom? Tá bom. Eu tô com meu papelzinho aqui. Eu só ia falar assim, se eu começar a falar muito, aí você me corta, viu, Adriana? Porque senão não vai dar tempo, que eu gosto de falar. Então você fala, ó, Carolina, vamos passar para outra pergunta. Então tá bom. Combinado. Vamos lá, primeira pergunta. Qual foi o seu primeiro contato com a radioterapia e dosimetria clínica? Fala um pouco da sua experiência profissional e das suas percepções. Então, assim, o meu primeiro contato com a radioterapia foi uma tia minha, que era muito próxima minha, né? Ela como se fosse minha segunda mãe, assim, ela teve câncer de cabeça e pescoço, né, na laringe, e ela teve que vir para minha cidade, onde eu morava aí no Brasil na época, né, para poder fazer a radioterapia, porque onde ela morava não tinha os recursos, né, e tal. Então ela ficou na minha casa, hospedada, durante o tratamento todo. E naquela época, faz muito tempo, mais de 20 anos, muito mais, faz 20 anos que eu estou aqui, então já faz pelo menos uns 30 anos atrás,
e eu me lembro dela ficar assim, muito, a pele queimada, as linhas que faziam, né, assim, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha, nem sabia o que era, aí a gente levava ela no hospital e ajudava. Então, esse foi o meu primeiro, quando eu soube da radioterapia, né? E depois eu me formei em odontologia, né? Eu era dentista no Brasil, antes de eu vir para a Europa. Então, eu tinha só contato com câncer, essa oncologia de cabeça e pescoço também, mas mais de câncer oral, né? E a gente tinha algum contato, assim, de paciente que às vezes ia fazer tratamento e tudo, mas nada, assim, muito específico. Aí, depois de um tempo, eu vim para a Europa, né, por outros motivos, assim, pessoais e tal, e depois de muito tempo, eu resolvi mudar de profissão, né? Assim, isso é assunto para outra live, assim, né? Que é a história comprida. E na verdade, quando eu comecei a olhar para a radioterapia e dosimetria como profissão, eu tinha acabado de ter meu filho, assim, né? Eu estava na licença maternidade, e aí porque eu estava num emprego que não tinha nada a ver com a saúde, e eu senti aquela necessidade de voltar, né, para a profissão de saúde, de cuidar de pacientes e tudo, né? Aí eu comecei a ler sobre as profissões, assim, ver o que eu poderia estudar, porque eu ia ter que estudar de novo, né, e começar de novo, do zero, tudo. E eu fui aqui tem bastante feiras, assim, onde você vai e tem povo demonstrando as profissões, assim, para quem vai entrar na faculdade, né? E aí eu fui, você pode visitar departamentos, você faz dia, assim, de experiência e tal, e assim que eu comecei. Só que quando eu fui falar da radioterapia para mim, eu pensava que era só dosimetria, a radioterapia, assim, né, o curso. E depois que eu vi que era uma coisa bem mais abrangente, assim, a dosimetria era mais uma especialização, né? Mas eu sempre tive aquilo na minha cabeça, um dia eu quero ser dosimetrista, eu vou ter que me treinar como tecnólogo e tal, mas um dia eu vou chegar lá e tal. E foi assim que foi indo, né? Então eu estudei de novo 3 anos de faculdade, né? No bacharelado, né? Que seria aqui a gente se forma chama radiographer, né? A gente não chama tecnólogo ou técnico ou nada, chama radiographer, therapeutic radiographer, né? Que eu me formei, que é o que cuida do câncer, né? E aí depois eu fui me especializando, aí eu virei, eu comecei a trabalhar na área de pré-tratamento, então eu ficava só na simulação, na tomografia. E aí eu comecei o meu mestrado, né, especializando em planning, e aí eu consegui o emprego como dosimetrista, né, em 2017, e é onde eu tô até hoje agora, né, aí eu terminei meu mestrado, né, e agora eu consegui um posto, assim, temporário, né, porque uma moça saiu de licença maternidade, então eu vou agora substituí-la por 1 ano como sênior já, né, então aí eu fiquei sabendo semana passada, né, então legal. muito bom mesmo, vai ser uma experiência boa por 1 ano. Então, foi isso, assim, e as minhas percepções, assim, eram um pouco erradas, assim, né, sobre a profissão e tudo, eu não entendi, eu não sabia muito mesmo, assim, e eu fui aprendendo com o tempo, né, e é difícil, eu até brinco, assim, quando a gente sai para jantar com amigos e tudo, e o povo pergunta, o que você faz, qual que é o seu trabalho, né, aí é tão abstrato, é tão difícil de explicar, se você não tem alguém na família que teve câncer, que teve que fazer o tratamento, é muito difícil de explicar, ninguém sabe, né, então, eu também, eu não tinha noção de nada, e a dosimetria é uma profissão nova, né, porque
nos últimos 20 anos, vamos ver que a tecnologia avançou tanto, né, com a MIT e essas coisas que essa profissão começou a mesmo desenvolver, né. Então, Beleza, vamos para a segunda. Então tá. Vamos lá. Como é a formação do dosimetrista na Inglaterra? Quais cursos disponíveis? Em resumo, quais matérias e habilidades que o estudante aprende durante o curso? Então, assim, eu vou falar assim mais dos meus cursos que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa rápida, assim, vou fazer um sumário, mas depois eu posso passar websites e informações depois, se o pessoal quiser. Então, a formação de dosimetrista, a gente não tem um curso específico de dosimetrista. Então, você tem que estudar para ser radiógrafa, né, aqui, que seria o tecnólogo. Então, o curso é de 3 anos, ou se você já teve uma faculdade antes, né, eu poderia ter feito, você pode fazer em 2 anos, mas aqui na época eu tinha um bebê de nem um ano, e eles me aconselharam a fazer o curso em mais tempo, para não ser tão corrido, tão puxado, né, então, você pode fazer em 1, 2 anos. Então, o que você vai estudar? Anatomia, a física básica, né, a física da radiação, radiobiologia, oncologia clínica e manejamento oncológico também, né, aí tem vários níveis, então você aprende essas matérias no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e vai avançando, assim, conforme vai ficando mais complexo o seu conhecimento, né, aí tem uma matéria que chama prática radioterapêutica, eu don't know como traduzir isso, mas eles focam no que você, no jeito que você faz o tratamento, como você vai posicionar os pacientes, e a máquina, como você, né, o conhecimento de tudo, e também no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que daí você vai aumentando a complexidade e as coisas que você tem que saber, né? Imagem e equipamento, então todos os equipamentos você aprende sobre tomografia, ressonância, PET, todas essas as imagens, né? E o que elas são, os princípios básicos e os equipamentos, né? E depois tem um pouco de pesquisa também, tem umas matérias para você aprender a fazer pesquisa, porque depois isso eles fazem para te incentivar a continuar o seu, né, o seu desenvolvimento, um eterno aprendizado, né, tudo. E também, durante esses 3 anos, a gente tem as aulas práticas, que aqui eles usam, não sei se aí no Brasil vocês têm, chama Vert Suite, é tipo uma simulação virtual do Linac. Ah, sim. Então, é uma sala, então você põe, né, aqueles óculos 3D, ou agora tem, antes, na minha época não tinha, agora é com óculos 3D, né, que eles fazem. E nós temos aqui no Hospital de Amor de Barretos, tem essa sala. Então, então a gente faz aulas nessa simulação virtual, né, antes de ir para o hospital mesmo, e tem a carga horária no hospital mesmo, estagiando lá, né, aí você põe a mão na massa mesmo. Então, esse seria o curso básico, né, aí você se forma como radiógrafa, né, e a partir daí, aí você pode fazer o que você quiser, você pode só tratar dos pacientes, aí com mais experiência você pode se especializar na área de pré-tratamento e depois na área de dosimetria, né, mas para ficar na área de dosimetria, aí tem que estudar mais um pouco, que nem eu fiz um mestrado. Né? Como se fosse uma especialização, né? Isso, assim, tem pessoas que entraram, né, na dosimetria sem curso, mas uma hora ou outra você vai ter que fazer, né, se especializar. E depende do departamento e depende da área aqui da Inglaterra também, se você tem essa oportunidade, né?
O curso de pós-graduação, ele depende se você faz meio período ou período integral. Pra gente, trabalhando e tudo, tem que ser meio período mesmo, né? E eles dão um prazo máximo de 6 anos para você terminar tudo. Então, tem vários módulos, né, que você tem que fazer e completar. E depois, o último módulo de pesquisa, você faz um módulo aprofundando, assim, né, como fazer um projeto, como desenvolver uma tese e tal. E aí o último módulo é a dissertação mesmo, né, a monografia, como fala aí no Brasil, né. Então, assim, na pós-graduação de Radiotherapy Planning, que seria o mais específico para dosimetria, que foi o que eu fiz, né, você vai estudar os fundamentos do planejamento em radioterapia, o planejamento avançado, assim, para Saber, estereotática, essas coisas assim. Princípios de radiação oncológica, fundamentos de radiação oncológica, imagem de novo, né? Mas mais diretamente para o plano, porque a gente faz as fusões, né? De imagem e de PET, de ressonância, tudo então é mais aprofundado nesse aspecto. Tem princípios de física e tecnologia. Aí você pode escolher um módulo personalizado. Eu fiz cabeça e pescoço. E aí depois tem um outro módulo de pesquisa de novo, antes de você fazer a dissertação, né? Que eu já tinha falado. Então, eu usei o prazo máximo de 6 anos por causa da pandemia, né? Que aí teve que estender todo mundo, ganhou a extensão automática, mas também eu não consegui fazer antes por causa do custo, né? E eu tinha a vantagem, né, na época que eu comecei, porque eu tenho passaporte europeu. Meu pai tem descendência italiana, assim, né, tudo. E eu tinha o preço com desconto, mas mesmo assim é difícil de pagar, assim. Parte do curso foi patrocinado no meu departamento anterior e os meus últimos módulos foram patrocinados por esse departamento que eu estou agora, né? O que causou da minha dissertação ser um tema que eles escolheram, né? Então, porque eles estavam pagando, então eu tinha que fazer os temas que eles queriam que eu estudasse e desenvolvesse para favorecer o departamento, né? Agora, tem outros, agora, para quem é tecnólogo agora, mas talvez não queira ser dosimetrista ou conhece alguém que tem interesse, tem outros cursos também, tem clínica prática avançada, para quem quer talvez ser eu não sei como vocês chamam aí, superintendente, ou diretor do departamento, né, suporte paliativo e assim, no final da vida, a pessoa se especializa naquela área, né, então tem outros tipos de mestrado também, não é só dosimetria, né, é relacionado à radioterapia, né, mas é isso, basicamente, assim, né, os cursos, qual que era? Agora, as habilidades, né, você tem que ser bom de matemática, né, de física, porque é bem né, intenso essa parte. Você tem que saber manejar o tempo e trabalho, né, você tem que ser disciplinado, porque você vai, assim, até quando se você estiver fazendo a pós-graduação, né, você vai estar trabalhando, estudando e todo mundo tem família e tudo, então você tem que ter muita disciplina, muito sacrifício também, né, financeiro, familiar, pessoal. Exatamente. E tudo, então eu diria isso, a maior habilidade é o tempo, você saber manejar o tempo né, e também mantendo um balanço de tudo, né, porque senão a gente, né, não é saudável, né. Sim, exatamente. Aproveitando o gancho, quais as funções do dosimetrista na Inglaterra?
Então, essa pergunta é assim um pouco difícil de responder, porque isso vai depender da onde você está trabalhando. Que nem na onde eu trabalho, a gente tem funções específicas que o dosimetrista no meu outro departamento que eu trabalhava antes, que eu ficava na simulação, né? Os dosimetristas lá não tinham a mesma função daqui do hospital que eu estou agora, mas geralmente, no modo geral, assim, né, o dosimetrista vai fazer todo o delineamento, né, dos órgãos de risco, né, de outras coisas que precisam ser, marca-passo, outras coisas assim, né, que são necessários, importar os scans, né, depende, a gente usa Eclipse, eu não sei os outros softwares que tem aí no Brasil, né, então você tem que importar para o Eclipse e o planejamento, lógico, replanning e tudo, né, se durante o tratamento o paciente precisa, né, perder o peso, alguma coisa assim, você precisa planejar de novo, né, e tal. A gente faz também, chama o Conbin CT, né, a imagem que a gente faz online todo dia, né, nos pacientes, e é o jeito que a gente acessa essas mudanças de peso, perda de peso, ou num pulmão que inflou de novo, né? Todas essas mudanças a gente é responsável para analisar. Então, se os tecnólogos estão tratando e falam assim, tem uma mudança aqui, não sabemos, né? Então, aí eles mandam o CombiCT para a gente tem que importar e analisar e depois falar para eles, não, pode continuar, esse plano ainda está bem, né, a dosimetria está adequada, ou se não, a gente vai ter que fazer um scan do paciente, ou o que seja necessário, né. A gente tem que dar aula, né, porque a gente recebe estudantes fazendo estágio, né, então a gente tem que cuidar dos estudantes, você tem que ajudar outros colegas que estão treinando em sites novos, né, que eles estão aprendendo a planejar, ou pessoas que acabaram de começar no emprego. Os dosimetristas mais seniors, eles também fazem, checam, né, os planos antes de ir para a qualidade, né, não sei como é que fala aí no Brasil, a gente chama de QA, Quality Assurance. Aqui também, sim, também. Então, aí a gente manda, a gente faz todos os packings antes deles fazerem na máquina. Documentos, né, a documentação, os protocolos, a gente é responsável em escrever, fazer ajustes e outras coisas assim. O nosso próprio desenvolvimento pessoal, porque a gente, no NHS, a gente é obrigado todo ano eles estabelecem objetivos, né, para todo mundo, e você tem que né, completá-los até no final do ano, até quando tem a revisão, né, então pode ser projetos, não sei, muitas, ou mesmo começar a planejar outros áreas e tal, né? E no meu departamento, os dosimetristas banda 6, né, tem que fazer o mold room, que é o lugar onde a gente faz máscara, faz os bolos a bracterapia, né, os aplicadores de bracterapia, mas não são todos os departamentos que os dosimetristas têm que fazer essa área. Aí depende da estrutura do departamento, né, então, mas basicamente é isso, assim, aí você tem que fazer um pouquinho de tudo todo dia. Beleza. Então, ou seja, tem lugares que o dosimetrista planeja, tem outros que não. E também depende do nível que ele está também, né? Ah, não, você sempre planeja, que nem agora, né, essencialmente eu sou banda 6, então eu faço 2 dias na semana no Mold Room
Mas quando eu não estou com paciência, eu estou planejando, né? Então você é assim, né? Sempre administrando tudo ao mesmo tempo, né? E aí depois, nos outros dias da semana, por isso que eu posso trabalhar de casa, né? Agora na pandemia eu pude trabalhar em casa alguns dias, porque daí eu só faço a dosimetria também. Então é um pouco, são vários, né? Somos 6, banda 6, então a gente divide, né, as tarefas lá no módulo. Assim, Beleza. Você percebe que tem alguma diferença entre o perfil dos dosimetristas brasileiros e o dos europeus? Então, essa pergunta eu fiquei assim, eu não sabia assim muito como responder, porque na verdade eu só comecei a ter contato assim com a profissão aí no Brasil muito recentemente, né? Então eu não tenho assim muita noção assim como o dia a dia de vocês, assim, agora que a gente está conversando bastante, eu fiz a live com o Robson, né? Eu conversei bastante com ele. Então, mas eu acredito que não deve ter muita diferença, porque é essencialmente o mesmo trabalho, né? Eu sei, vocês usam Eclipse também, tudo, então eu acho que o que vai mudar, assim, é a estrutura do hospital ou do departamento, que nem aqui também, muda de departamento para departamento em áreas da Inglaterra. Eu acredito que aí também no Brasil é a mesma coisa, o acesso o acesso financeiro dos hospitais, das organizações para conseguir o equipamento, né? E vai depender do equipamento que tem e tudo. Então, é isso que vai fazer a diferença, né? Da rotina do trabalho, das funções, o que vocês têm disponível, né? Em cada área do Brasil. Então, por exemplo, que nem eu falei do Mold Room, né? O meu departamento, estamos em Londres, o meu departamento, os dosimetristas têm que fazer, no outro já não faz. Então, o pessoal da simulação no pré-tratamento que faz todas as máscaras e tudo, né? E você no seu serviço, no seu departamento, eles te incentivam à pesquisa? Como que é lá? Sim. O meu departamento agora, sim, ele é bem voltado para isso, porque eles recebem mais dinheiro, né? Tem hospitais aqui, que deve ser mais conhecido aí para vocês também, o Royal Marsden, né, o Guy's and St Thomas, esses hospitais, eles são, assim, referências, né, de pesquisa, então eles recebem muito dinheiro do governo, que nem o outro departamento que eu trabalhava antes, é só um hospital regional, assim, que tinha, então não era, assim, tão reconhecido, né, e tal, então aqui também tem esse negócio de política, né? Então, assim, dependendo do departamento, do hospital que você tá, tem mais dinheiro disponível, né, no budget, né, do que outros, infelizmente, aqui também acontece, né? Então, mas no outro departamento eu também tive incentivo, eles me patrocinaram para alguns módulos, né, e para outras pessoas também, mas era mais difícil. Nesse hospital agora, todo mundo tem, que nem nesses objetivos que a gente tem todo ano, você pode escolher, assim, se você está interessado em algum coisa, eles têm, assim, eles te mandam para o Estro, né, e eles querem que você faça posters e isso e aquilo, então eles incentivam bastante. Tem sempre projeto e equipamento, tem equipamento. Nossa, que a Varian traz pra gente, a gente quer testar e vocês fazem um artigo, né, pra gente e tal, então isso é muito, muito legal, é muito bom. Que legal. E no Reino Unido, existe alguma associação específica para dosimetristas? Tem prova de título? Qual a associação que o dosimetrista se encaixa no Reino Unido? Então, a prova de título a gente não tem, porque você já se forma radiographer, né, aí se você quer ser dosimetrista, que nem eu fui fazer o mestrado, mas eu não recebo daí, assim, que nem a Associação Americana, né?
Isso, você tem a especialização, né? Mas eu poderia ter feito esse mestrado nisso e também não ser dosimetrista, né? Também eu podia trabalhar em outras coisas com esse. Então, aqui a gente chama Society of Radiographers, né? Sim. E abrange os terapêuticos e os diagnósticos também, que são todos os outros radiographers, né? Que trabalham em hospital normalmente no diagnóstico. Então, porque são dois. Ai, teórica, desculpa, gente, eu não consigo lembrar as palavras. É como se a radioterapia fosse uma sub-área, né? Você tem medicina nuclear. Tem duas áreas e aí essa sociedade abrange todo mundo, né? E não é um sindicato, eles são uma associação mesmo, eles têm incentivo a cursos, eles representam a gente, né? No congresso e tal. Às vezes para negócio de salário e tal, você pode tudo, mas eles não são um sindicato, eles são mais uma associação mesmo, né? Mas o órgão regulador, né, da profissão aqui chama HCPC, né? E esse é o órgão que você tem que se registrar para poder trabalhar como radiógrafo e dosimetrista, qualquer coisa. Você tem que ter certificado, a gente paga todo ano, né? Tem a carteirinha, o seu número, e para arrumar emprego, qualquer lugar, eles vão checar se você tem, né? Esse é o órgão que, se você cometer um erro ou fazer alguma coisa ilícita, eles vão te tirar o título e não te deixar trabalhar, né? Então, ou se você não tem as coisas em ordem, né? As documentações, tudo. Então, quando você se forma, automaticamente você já entra com, né, a papelada para tirar o seu registro, porque senão você não vai conseguir trabalhar se não tiver o registro, né? Eu fiz pode falar. Te perguntar uma coisa, você falou de banda 6, né? E a minha próxima pergunta era sobre plano de carreira, que eu acho que isso é mais ou menos um plano de carreira, né? O dosimetrista vai mudando de nível. Isso é específico no NHS, né? Se você vai trabalhar na rede pública aqui, que é o NHS, é o Sistema Nacional de Saúde aqui da Inglaterra, né? Então, esse é a estrutura deles de hierarquia. Então, quando você se forma tecnólogo, né? Você se forma já banda 5, né? E a banda mais alta que você pode chegar, assim, seria a banda 9, né? Mas banda 9 é tipo CEOs do hospital, assim. Num departamento mesmo, você vai chegar a ser banda 8 no máximo, que é os diretores de departamento, eles são tudo banda 8, né? Então você já se forma banda 5, né? E aí você, com mais tempo, assim, você não vai conseguir um emprego como banda 6 se você não tiver pelo menos uma experiência de 1 ano e meio como banda 5, né? Eles têm essa coisa assim do tempo também, eles são um pouco assim, né, estritos com isso. E aí depois, banda 7, né? Que seria o nível mais elevado, assim, como dosimetrista, né? Que você vai chegar, porque quando você passa a ser banda 8, você já não faz mais planos, nada. É um nível bem, assim, gerencial, administrativo. Você vai gerenciar o departamento, as pessoas e tal. Então, você perde um pouco do contato com a profissão nesse sentido, né? Você não vai passar mais tempo fazendo planos e nada. Você vai ser mais um nível gerencial, assim. Isso, exatamente. Agora, só observar. Porque aqui você tem o NHS e tem a área privada, né? Na área privada, se você conseguir emprego na área privada e tal, não é difícil, assim, eles pagam melhor, na verdade, né?
mas não tem tanta segurança como ser funcionário público, assim, né? E no NHS também tem os programas de aposentadoria e tudo, assim, é bem assim, vantajosos, né? E porque na rede privada você pode ser mandado embora, assim, né? Qualquer momento, e tudo, pelo menos no NHS você tem mais uma estabilidade. Mas eles não têm essas bandas, assim, mas eles é mais ou menos do mesmo jeito, eles têm os equivalentes, né? Então o salário é mais ou menos a mesma coisa, é sempre um pouco a mais, mas é mais ou menos a mesma coisa, e a hierarquia acaba sendo do mesmo jeito também na área privada. Agora, Carol, queria te perguntar uma coisa. Quais conselhos você daria para os dosimetristas brasileiros que gostariam de ter um perfil nível internacional? E se um dosimetrista tiver interesse em atuar na Inglaterra, o que ele teria que ter em mente? Então, assim, o mais importante que eu falaria assim é o inglês fluente. Sem o inglês fluente, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque é uma área bem especializada, você tem que se comunicar com o médico, é multidisciplinar, você está sempre fazendo reuniões, então a sua comunicação tem que ser excelente, né? Senão você não vai conseguir nada, que nem fazer nenhum curso, nem que seja um módulo, porque eles exigem a prova do IELTS, né, que é uma prova de inglês, né? No mínimo 6,5 de média, né? Para qualquer coisa que você vê internacional fazer, eles vão exigir isso. Então, estude em inglês, é muito importante, senão não vai para frente mesmo, assim, e nada. A segunda coisa é fazer uma poupança, porque as coisas custam caro aqui. A Inglaterra é bem caro, o custo de vida é caro, principalmente em Londres. Se vocês estão interessados em vir para Londres, né, é bem caro, e ainda mais agora, eu não tem o valor do real em relação às libras flutuando muito, né? Assim, durante a pandemia chegou assim a 8, quase 9, foi um absurdo, né? A diferença. Você estava assim, milionária quando eu vinha para o Brasil, hein? Vim para o Brasil com o real. Mas não podia ir para o Brasil, né? Não nem para aproveitar. Continuo não podendo ir para o Brasil. Eu ia para o Brasil, era para eu estar aí no Brasil agora, nessa época, né? Meu voo foi cancelado e tal, né? Mas assim, mesmo que você queira fazer só um curso aqui, um módulo, alguma coisa, eles são caros, né? Então, realmente guardar dinheiro, assim, e tudo é necessário. E então até eu fiz um vídeo no Instagram, né? Assim, no meu perfil, desse perfil que a gente está fazendo aqui a live, tem um vídeo lá com todo o processo, tem os websites, eu explico todos esses né? Eu tenho assistido seus vídeos. Assim, eu tento fazer mais, assim, eu comecei esse perfil mesmo depois que eu fiz a live com o Robson, né? Porque tanta gente começou a me mandar perguntas, né? E interesses e tudo. Aí eu comecei, mas é difícil. Essa vida de blogueira, assim, eu não sei como é que o povo consegue. Verdade. Tempo, porque, assim, né, e dá trabalho filmar, né, e tal. E a vida de dosimetrista é dura, né? Em qualquer lugar do mundo. Longas horas de trabalho, e então, mas esse vídeo ficou muito bom, assim, e tem lá os detalhes né, do inglês, da Society of Radiographers, o HCPC, eu coloquei tudo lá, todos os websites, então, assim, se alguém está interessado no processo, né, assim, para vir trabalhar ou para vir estudar, é mais ou menos a mesma coisa. Mas os cursos, né, por exemplo, do que eu fiz o mestrado, você pode fazer os módulos sozinhos, você não precisa entrar no mestrado, pagar o valor total, né, do mestrado. Você pode fazer um módulo
avulso, né? Aí fica bem mais em conta, né? Em termos né, de dinheiro, e é tudo online. Você pode fazer online, então se você está aí no Brasil, né? Mas eles não exigiam o inglês, né? Mesmo online, né? E tal, porque tem conversação, tem várias coisas assim que você vai precisar se comunicar. E todos os trabalhos que você tem que entregar é tudo em inglês, né? E tudo. Então. Isso que você está falando é muito interessante, né? No cenário que a gente está hoje, até com essa relação do custo de ir para a Inglaterra fazer um curso, mesmo sendo caro, às vezes, se a pessoa consegue fazer online, para ela é interessante hoje, né? Então, porque, nossa, reduz muito o custo, né? E aí você só paga praticamente o preço do curso, você não precisa o preço da passagem, o preço da hospedagem aqui Alimentação, né? né? Alimentação, transporte, tudo, né? Então, aí do Brasil você pode, né, ir fazendo, montando, né, um currículo que seja, assim, né, adequado para você. Porque às vezes algum desses módulos não são de interesse, né? Então você pode fazer assim mais customizado, assim, né? Para os seus interesses. Carol, a gente tem 20 minutos e eu tenho mais 3 perguntas, né? Eu vou fazer essas 3 para ver se a gente consegue fazer uma pergunta do pessoal. Uma pergunta é, qual é a relação na Inglaterra entre os dosimetristas e a equipe médica e a equipe dos físicos na radioterapia? Então, eu tinha falado assim, meio rapidinho, mas a gente trabalha nesse sistema multidisciplinar, né? Então, tudo é sempre bem, assim, interlaçado, assim, né? Todos os momentos. Por exemplo, a gente tem umas reuniões toda semana onde os médicos por exemplo, da próstata, todos eles que cada um analisa os contornos no tumor, né, dos outros médicos. Aí você tem que ter um representante de dosimetria, um representante do tratamento lá, e todo mundo vai discutindo. Aí se tem problema durante o tratamento, então, por exemplo, tem um problema com imagem, aí os tecnólogos põem lá, aí eles falam assim, Carolina, acho que vai ter que fazer, o que você acha? Aí eu falo assim, não, se você mandar o Codebicity, a gente pode analisar rapidinho. Então aí a gente discute tudo assim, né, no momento. Então você tem contato com os médicos sempre, né, e quando eles vêm aprovar os planos também, né, às vezes tem médicos que têm que explicar mais, né, e ajudar mais, assim, eles entenderem os processos e tal. E os físicos a gente trabalha tipo, junto todo dia, né? Os físicos aqui, eles são mais voltados às máquinas e as quality assurance e a manutenção e tudo, e eles fazem rotação na dosimetria, né? Então, a gente, como radiographer, né, o tecnólogo especializado, a gente é permanente na dosimetria e eles fazem a rotação. Então, eles vêm, a gente tem que ajudar e treiná-los, né, e tudo. E tem, como nós, né, tem os físicos, as bandas também, então tem os físicos mais seniors, assim, né, então daí eles já fazem dosimetria mais avançada também. Mas a gente, assim, trabalha todo dia juntos. Eu vou fazer 2 perguntas, né, que uma vai puxar a outra. Uma é... Como foi a sua experiência de mudança de país e adaptação? E a gente recebeu uma pergunta aqui, que a Ju passou para mim, que o Jefferson fez. Então, você vai falar primeiro da sua experiência de adaptação na mudança de país. E aí ele fala que, como tecnólogo com especialização, pode atuar na Inglaterra, qual é o processo a ser feito? É um tecnólogo que eu acredito que tem especialização em radioterapia e quer ir para a Inglaterra. Como que tem que ser o processo? Como foi a sua experiência de adaptação? E uma pessoa hoje que já tem tecnólogo, já tem especialização em radioterapia, experiência na área, como é o processo para ela ir para aí? Então, assim, a minha experiência, assim, né, eu
vim para cá bem jovem, assim, eu vim com a mentalidade de viajar e aproveitar e tal, e só que daí eu fui ficando, aí mudei para Itália, né, para assim, meu passaporte, né, regularizar, porque daí eu falei assim, eu quero ficar na Europa mais tempo, então eu fui regularizar minha situação na Itália, acabei ficando lá, assim, mais ou menos quase 2 anos, né, indo e voltando e tal, mas foi muito difícil. Foi muito difícil a mudança, porque eu não planejei nada, vim assim, sabe, aquelas coisas de gente jovem, assim, né, que quer fazer, quer conhecer e tudo. Sim. Então, eu tinha profissão no Brasil, estava fazendo mestrado, estava para começar o mestrado em odontologia, tinha consultório, tinha tudo, e de repente larguei tudo, né, para vir, mas eu tinha largado assim por 1 ano, ia fazer 1 ano, 2 no máximo, né, que eu vou fazer. Aí, aí vim para cá e assim a cabeça da gente muda, você abre, né, a perspectiva de mundo, de conhecimento mesmo, assim, né? E você muda como pessoa e eu comecei a não ter mais interesse pela odontologia. Tinha, porque é uma profissão muito interessante, né? E os conhecimentos que eu tenho da odontologia me ajudam muito de anatomia, de processos, né, assim, que acontecem, né, de inflamação e tal, me ajudava muito quando eu tratava os pacientes e tal. Então, o conhecimento nunca é perdido, né, mas eu tive que começar do zero aqui. Quando eu falei assim, não, agora eu vou, é isso que eu quero fazer e tudo, eu tive que começar do zero mesmo, né, fui lá, estudei de novo e tal, então foi bem complicado, e no começo também eu não falava muito bem inglês quando eu cheguei aqui. Eu tive que ir em escola de inglês, eu tive que fazer muito serviço braçal, assim, porque eu não conseguia falar inglês, então eu fui garçonete, eu fui faxineira, eu fiz de tudo um pouco, né? E você cresce também como pessoa fazendo isso, você adquire, assim, tantas outras habilidades, né? E tal, e até conseguir mesmo ter afluência, né, e estabilidade aqui, né, porque você vem para um país diferente, eu não tinha família aqui, eu não tinha ninguém, aí você faz amigos que viram a sua família, né, e você vai começando de novo tudo, fazendo amizades, então é bem difícil, e o mais difícil é ficar longe da família, porque isso é uma coisa que tem que ser muito bem ponderado, né? Se, por exemplo, uma pessoa que nem eu vim, assim, não vou falar na louca, mas eu era jovem, assim, né? Você vê e as coisas vão acontecendo, mas uma pessoa que já está aí, já tem, já um pouco mais velho, assim, né? Porque a gente se acomoda em certas coisas, assim, e conforto e tal, porque às vezes você chega aqui, você tem que se adaptar em todas as maneiras, porque é caro as coisas, você não vai conseguir ter o mesmo padrão no começo, né, quando você está começando, você não vai conseguir ter o mesmo padrão de vida que você tinha no Brasil, a não ser que você tenha os meios financeiros para isso, né, então é bem difícil, então você já tem uma estabilidade, já tem uma família, já tem uma vida aí no Brasil, né, para você vir para cá e começar de novo, e não é que você pode ir toda hora para o Brasil, ainda mais agora com essas coisas de pandemia, você nunca sabe o que vai acontecer, né? E é difícil você ficar longe. Então, é uma coisa que você tem que pensar muito. Então, eu aconselharia, assim, primeiro vir fazer um curso, ou vir fazer uma viagem, mas não com um olho muito de turista, com um olho mesmo, assim, como é que é viver aqui, assim, para ver como é que são as coisas mesmo, para depois tomar um passo desse tão, né, gigantesco que é mudar de país, porque é bem difícil. Eu vou falar que tem momentos, né, que é bem complicado, que nem meu pai teve câncer, né, durante o tratamento, tanto que é assim que eu conheci o Robson, que o Robson cuidou do meu pai,
né, no hospital lá, então foi assim que eu tive contato com o Robson, né, na Beneficência Portuguesa. E então, nos momentos assim, você não pode estar perto da sua família e tudo, eles estão ficando mais velhos e você não tem essa convivência, eles não convivem com o neto, né? Então, vocês têm que pensar muito bem nisso, porque a adaptação é complicada, é bem difícil para a gente e para quem fica no Brasil, né? E então, agora respondendo a outra pergunta, né? Então, o processo, resumindo, assim, eu acho que é melhor mesmo depois o pessoal ir assistir o vídeo, tá lá no highlights no meu perfil, né? Mas resumindo, é assim, primeiro, né? Eu aconselharia a estudar inglês e ser fluente e fazer a prova do IELTS, porque ela dura muito tempo, assim, né? Você tendo o inglês já é, assim, mais de 50% do caminho andado. Aí tem o site do ENIC, né? Acho que é assim mesmo que fala. E nesse site você pode acessar como... eles não vão validar o seu diploma, mas eles vão fazer uma equivalência, né, de carga horária, de crédito, essas coisas assim, para dizer se o curso e os cursos que você tem no Brasil são equivalentes aos cursos daqui, que você poderia se registrar como tecnólogo, né, e tudo. Uhum. Então, você tendo esse certificado do ENIC, aí já é também uma boa coisa, porque então agora eu posso ir me registrar no HCPC. Então aí você tem que entrar em contato com a HCPC, que é o órgão, né, regulador da profissão, e se registrar com eles. Você tem que ter o registro, né, do HCPC, e para poder procurar emprego, ou se você já está procurando emprego, você tem que falar, eu estou no processo né, de adquirir meu registro e tal, porque senão ninguém vai te dar um emprego, né? Porque o HSPC vai pedir para você o certificado de equivalência. Então, tá lá na documentação necessária, né, que você precisa fazer. Então, é todo esse processo. E aí tem o visto, né, também. O visto, se você já tem o emprego, se você já conseguiu o emprego daí, o hospital, o departamento aí vai ajudar você, eles viram seu sponsor, né, o patrocinador do seu visto. Acontece muito com os australianos aqui, né, os australianos têm muito disso, eles conseguem o emprego aí, o hospital, o departamento, ou na área privada, não sei onde você vai arrumar um emprego, eles te ajudam, né? E eles pagam também pelo seu visto, né? Então já é uma coisa boa também, né? Para você poder vir, ou se você já está aqui, né, com um visto de turista temporário ou alguma coisa assim, você regulariza aí a sua situação para direito a trabalho. Desculpa. Porque o visto de turista, tudo não vai te dar direito a trabalhar aqui, né? Então, quando todo esse processo tá feito, aí se você já tem um emprego, se você vai começar a procurar um emprego, né? Então, é basicamente isso, assim, né? Mas deve ser muita burocracia, assim. Eu nunca fiz esse processo porque eu falei, eu estudei aqui, então eu me formei aqui já, então eu não passei por esse processo. Para ser sincera, eu não conheço nenhum brasileiro que passou por esse processo, assim, para poder indicar, né, e tudo, eu não conheço mesmo. Eu fui pesquisar isso depois da live que eu fiz com o Robson, né, e agora, se você vem só para estudar, né, que vai ser um tempo só, assim, limitado, né, então a coisa mais importante é o inglês e o dinheiro, né, que você vai ter que provar na imigração, né, para ter o visto aqui, né, que você vai poder se manter e tudo, porque quem vem com visto de estudante não pode trabalhar. Podia antes, agora não pode. Eu não sei muito bem assim se tem direito a trabalhar só algumas poucas horas,
assim, para ajudar a se manter, né? Então você vai ter que provar na imigração que você tem como se manter para aquele período, pagar o estudo e se manter, né? Com comida, aluguel e tal. Então, basicamente é isso. Ou seja, é um longo caminho, né? Isso, E pensar muito bem, assim, que é isso mesmo que você quer, né? Porque você, assim, fala, ai, mas viver fora do país é muito melhor que o Brasil e tudo. Eu não vejo assim, sabe? Eu não vim pra cá nessa intenção, assim, né? Eu acabei que a minha vida foi tomando um jeito que foi assim, mas a vida também é muito boa aí no Brasil. Por você estar perto da família, assim, né, faz toda a diferença, né, o suporte e tal, quando você já tem filhos, né, também. Aqui é tão difícil quando você não tem família para ajudar, assim, alguém olhar as crianças e tal, no momento mesmo, assim, fica tudo mais complicado. Então, isso é uma coisa que tem que ser bem pensada antes de fazer a mudança. A gente está a 5 minutos para acabar. Tem mais duas perguntas, eu vou ver se tem uma que é bem curtinha, né? Deixa eu ver aqui. Tem... Quanto tempo você está na Inglaterra? Foi uma pergunta. Faz 20 anos. Fez 20 anos abril desse ano. Certo. Essa outra aqui... Peraí, eu tô na Europa, né? Tá na Europa, né? A outra, Malana Morena. Oi, Malana. Não? Ah, tá. Espera só um pouquinho. A gente vai fazer o seguinte, tem mais perguntas, depois a gente responde, né? A gente dá um jeito de você responder as outras perguntas, porque a gente acha que está menos de 5 minutos. Eu queria te agradecer, Carol, né? Foi muito legal. A gente... eu te conheci pela live do Robson, né? Foi muito legal. Espero em breve você estar sendo sócia com a gente da associação. Queria falar que a gente vai te convidar para outras coisas, tipo webinars, essas coisas, né? A gente tem planos para você. Porque, assim, uma das perguntas até que perguntaram dos protocolos, a gente pode ter algumas aulas, tipo webinar, alguma coisa, você falando sobre os protocolos aí na Inglaterra e fazer comparativo com aqui, ou falar de algum protocolo novo que está saindo, né? Então, essa live vai ser gravada para todo mundo poder assistir depois. A gente vai marcar o seu perfil para as pessoas também visitarem. E eu vi que você já colocou muitas informações de imigração lá. E em nome da associação, queria agradecer por você ter aceito o nosso convite. Desejar também, dia 18 é o dia do dosimetrista, né? Um feliz dia do dosimetrista para você. E falar também. E falar que, assim, em breve a gente não vai perder o contato, né? A gente vai marcar outras coisas com você. E falar que, assim, como foi importante você ter aceito, muito obrigada. Eu sei que aí é bem tarde, né? Você ter aceito o nosso convite. Eu falei, você acha que deve ser umas 4 horas para frente, né? Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Depois a gente te manda, tiveram muitos comentários, muita gente interessada e quando a gente falou que você ia falar, o pessoal, nossa, que legal, a gente sempre teve interesse em saber, tá bom? Queria que você quisesse falar mais algumas palavras. Eu que agradeço o convite, eu fico assim, até lisonjeada, que eu até penso assim, quem que vai querer ouvir o que eu tenho para dizer, né? Mas tem um monte de gente querendo. Assim, eu que fico lisonjeada pelo convite e por ajudar e esclarecer ou tirar a curiosidade das pessoas. Então agora tem o meu perfil aí e quem quiser mandar perguntas já fazem isso, assim, né, desde da live do Robson, por isso que eu criei esse perfil mais específico, né, e tudo para isso mesmo. Aí se o povo tiver sugestão de coisas que querem que eu faça vídeo, e tudo assim, porque às vezes eu fico pensando assim, o que seria interessante, né, então se as pessoas me derem sugestão também, aí eu posso
criar mais conteúdo também para vocês saberem como a gente trabalha aqui. Viu? Mas muito obrigada mesmo. E obrigado a todo mundo por me ouvir aí. Eu vi que você, no seu perfil, você colocou, teve um dia que você filmou o setor, né? Eu achei muito legal. Você foi entrando no setor, mostrando as salas, onde eram feitos os moldes, tudo. Então, assim, tava tudo vazio e tudo porque, por causa do Covid, tudo tem todo, né, umas regras agora e tudo, então eu tive que esperar todo mundo ir embora para poder fazer, né? Então tava completamente vazio, assim. Aí eu tô tentando ir lá embaixo, né, nas máquinas e tudo para fazer o vídeo lá. Até teve gente que já me pediu isso, mas ainda não consegui porque os horários, os tempos, assim, eu não pode ter nenhum paciente, porque eu não posso aparecer no vídeo, né, e tudo, então fica meio complicado, assim, para eu administrar, mas quando der eu vou fazer, sim, mostrar o que é. Mas, assim, de novo, a honra é nossa, a gente se sente honrada com a sua presença, e a gente vai combinar assim, a gente vai escolher um sítio anatômico, e aí você vai falar mais ou menos como é o processo todo, restrições, que desenha, tudo como é a simulação, todos os passos. Não, com certeza. Obrigada. Muito obrigado, Carol. Boa noite. Né? Boa noite. E a gente vai falando que seja uma parceria de muitos e muitos anos. Ah, com certeza. Tá bom? Então tá. Gente, bom, então. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido a live, né? Semana que vem, quarta-feira, teremos outras, e em breve a gente vai ter um webinar com a Carol também, um pouco mais para frente, né? A gente vai combinar alguma coisa e sempre vai ter essa parceria de trocar experiências, como é aqui, como é fora, tá bom? Obrigada, boa noite. Então. Obrigada, beijo, boa noite a todo mundo. Beijão. Tchau. 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 Tchau.